Conheça a técnica que te ajuda a superar desafios e estar mais próximo da sua promoção no trabalho. Olá, eu sou Henrique, gestor e psicanalista, e aqui neste canal eu ensino profissionais de setores administrativos a serem promovidos em até 6 meses. Então bora para essa aula de hoje, que é sobre resiliência. Essa é a técnica que te ajuda a superar desafios e te coloca muito próximo da promoção no trabalho. Vamos falar por que este tema é essencial para quem quer ser promovido. No ambiente de trabalho moderno, os desafios e mudanças são constantes. Resiliência é uma habilidade crucial para navegar por essas situações de forma eficaz. Desenvolver essa competência não apenas ajuda a superar obstáculos, mas também demonstra a sua capacidade de se ajustar e prosperar em diferentes circunstâncias, aumentando as suas chances de promoção. E ter resiliência é importante porque, em primeiro lugar, você quer ser promovido. Segundo, você quer assumir posições de liderança e ser reconhecido por sua capacidade de enfrentar desafios com confiança e flexibilidade. E desenvolver resiliência é essencial para manter o desempenho elevado mesmo em tempos de mudança, destacando-se como um profissional confiável e resiliente. Em uma frase, a resiliência não é apenas sobreviver aos desafios, mas transformá-los em oportunidades para crescimento e promoção profissional. Desafios estão presentes em qualquer tipo de negócio, em todas as empresas, áreas, departamentos. Qualquer profissional, aliás, todo profissional passa por desafios. E é muito diferente uma pessoa que apenas sobrevive a um desafio de outra que usa esse desafio como um impulsionador de carreira. É uma pessoa que fala, opa, é um desafio? Posso aprender, posso desenvolver algo com ele, isso vai me impulsionar de forma que não me impulsionaria se não houvesse esse novo desafio. Resiliência é sobre isso. Vamos falar um pouco mais focado no ambiente de trabalho, a definição da resiliência e o que ela não é, e uma diferenciação de conceitos semelhantes, por exemplo, resistência e resiliência. Vamos lá, resiliência no trabalho é a capacidade de lidar com desafios, adversidades e estresse no ambiente profissional. É a capacidade de se recuperar rapidamente de dificuldades, adaptando-se positivamente a situações estressantes ou adversas. E o que não é? Não é ignorar ou suprimir emoções durante períodos de estresse. Não é ceder a todas as mudanças sem avaliar o seu impacto. E não é apenas resistir passivamente aos desafios. Uma pessoa que ignora ou reprime as emoções no momento de estresse vai em algum momento explodir, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Ou, pior ainda, vai somatizar, vai acabar ficando doente por algo que ela reprimiu e guardou para ela. Então, isso é totalmente contrário a uma pessoa que tem resiliência. Uma pessoa que cede a todas as mudanças sem avaliar o impacto, provavelmente vai passar por ela. Mas se ela ao menos avalia, ela não vai encontrar uma forma de usar essa mudança como um impulsionador, como uma alavancagem para a carreira dela. E agora sobre a diferença de conceitos semelhantes. Resiliência versus resistência. Enquanto a resistência envolve suportar pressões sem mudança, a resiliência foca na recuperação e adaptação após enfrentar desafios. É o que eu falei no primeiro slide. Uma coisa é você resistir. O desafio passa, ok, você permanece na mesma. A resiliência é você conseguir resistir, se adaptar e ainda usar isso como um impulsionador para sua carreira. Benefícios da resiliência para quem quer ser promovido: superação de obstáculos, capacidade de adaptação, manutenção da produtividade, desenvolvimento pessoal e profissional e o aumento da visibilidade. Vamos lá. Superação de obstáculos. Demonstrar resiliência mostra que você pode enfrentar e superar desafios sem comprometer a qualidade do trabalho. Agora me fala, qual empresário, líder, gestor não vai valorizar um colaborador que consegue enfrentar e superar os desafios, mantendo a qualidade e a produtividade no trabalho? Já visto que no mundo corporativo atual, desafios é o que mais tem o tempo todo. Capacidade de adaptação. A adaptabilidade evidencia sua habilidade de se ajustar a mudanças e novas responsabilidades, essencial para cargos superiores. Manutenção da produtividade. Resiliência e adaptabilidade ajudam a manter a produtividade mesmo em situações adversas, destacando a sua eficiência. Desenvolvimento pessoal e profissional. Essas habilidades promovem um crescimento contínuo, aumentando as suas competências e valor para a empresa. Cada desafio enfrentado, cada dificuldade que você passa no ambiente de trabalho, supera, mantém sua eficiência
eficiência, mantenha a produtividade e qualidade, isso molda você como um profissional extremamente mais eficiente e apto para cargos e promoções que exijam mais habilidade, que exijam pessoas que vão enfrentar desafios, vão superar e vão trazer o resultado que a empresa espera. Aumento da visibilidade. Profissionais resilientes e adaptáveis são mais visíveis e valorizados dentro da organização, aumentando suas chances de promoção. Basta por um minuto você se colocar numa configuração de um empresário, de um gestor, de um líder que precisa promover alguém. Para mim, é muito claro e óbvio que uma pessoa que tem resiliência, que consegue enfrentar os desafios, consegue superar, mantendo a qualidade, a produtividade e a eficiência, ela é uma pessoa que, por mim, com certeza, vai estar no topo das preferências para uma promoção. Se você não consegue enxergar isso, você precisa abrir os seus olhos. E o que acontece se você não aplicar o tema? Que tema? Resiliência. Se você não desenvolver resiliência no seu trabalho. Queda na produtividade. A dificuldade em lidar com mudanças e desafios pode levar a uma diminuição da sua eficiência. O isolamento profissional. Profissionais que não demonstram resiliência podem ser evitados em projetos importantes. Claro, um projeto importante que vem para superar um desafio ou que por conta do projeto, novos desafios vão ser agregados na empresa. Ou o próprio projeto é um desafio. Para que a empresa vai escolher alguém para participar disso? Ou quem sabe para liderar isso? Se é uma pessoa que é resistente à mudança, que é resistente a desafios. Falta de oportunidades. Sem resiliência e adaptabilidade, as suas chances de promoção diminuem devido à percepção de incapacidade de lidar com responsabilidades maiores. É exatamente o que eu acabei de falar. Exemplo, um funcionário que enfrenta uma mudança estrutural na empresa, adapta-se rapidamente às novas responsabilidades e mantém o seu desempenho elevado, é mais provável de ser considerado para promoções do que alguém que resiste às mudanças e vê o seu desempenho diminuir. Isso é muito óbvio, pessoal. Você precisa entender isso para que toda vez que surgir um desafio, você não seja o tipo de pessoa que é resistente, porque é dessa forma que você vai ser enxergado. Vamos falar sobre a crença limitante do me abato facilmente, eu nunca serei resiliente. Quebrando a crença que impede a sua superação de desafios. Ela é limitante porque deixa a sua autoestima baixa, faz você acreditar que não tem capacidade de se recuperar de situações adversas. Ela te deixa com falta de proatividade, afinal impede que você busque maneiras de desenvolver a sua resiliência e adaptabilidade. E ela restringe o seu potencial, pois limita a sua capacidade de enfrentar os desafios, se adaptar a mudanças. Isso tudo afeta negativamente o seu desempenho e visibilidade no trabalho. Para reestruturar essa crença, você precisa entender que resiliência é uma habilidade que pode desenvolver com prática e aprendizado contínuo, mesmo que não seja naturalmente resiliente. Você pode se tornar mais adaptável e capaz de superar desafios. Desmistificando que resiliência e adaptabilidade são exclusivas de pessoas fortes ou flexíveis por natureza. Mito 1. Só pessoas naturalmente fortes ou flexíveis conseguem ser resilientes e adaptáveis. Contrapondo, resiliência e adaptabilidade são habilidades desenvolvíveis por qualquer pessoa, independentemente de sua personalidade. Com as estratégias e práticas corretas, e eu vou te passar já já, qualquer profissional pode fortalecer essa competência. Mito 2. Resiliência significa não sentir emoções negativas. Contrapondo, resiliência não é sobre suprir emoções. Resiliência não é sobre suprimir emoções, mas sim sobre gerenciá-las de maneira saudável e utilizar as experiências adversas como oportunidades de crescimento. Então vamos lá. O segundo mito de que resiliência significa não sentir, não ter emoções, a partir do momento que você quebra ele e entende que sim, você pode sentir, mas uma coisa é sentir e estagnar, congelar no meio de um desafio, outra coisa é sentir aquele medo, entender aquilo e usar ele como impulsionador para ações que vão forma de superar esse desafio. Medo de não conseguir superar desafios ou ser sobrecarregado. Medo 1. Se eu enfrentar um desafio e falhar, vou parecer incompetente. Superando, entenda que falhas são parte do processo. Cada desafio enfrentado, independente do resultado, contribui para o teu crescimento e desenvolvimento profissional. Aprenda com as experiências e ajuste suas estratégias conforme necessário. Você percebe por que muitas vezes uma pessoa deixa de ser resiliente? Por conta de um medo como esse, que se ela falhar, ela vai parecer incompetente. E aí, ela deixa de tentar desenvolver algo, ter uma ação, tentar superar esse desafio. E ela nunca vai saber se ela conseguiria ou não. O máximo que pode acontecer é você não ter um resultado positivo
positivo sobre aquele desafio, mas isso vai te gerar um aprendizado, seja porque algum ponto você executou de forma errada, seja porque faltou tal coisa que agora numa próxima vez você pode desenvolver. Essa é a única forma de crescer, essa é a única forma de aprender a superar os desafios. Objeções: não gosto de mudanças. Prefiro que tudo continue como é. É difícil me adaptar a mudanças constantes. Então agora eu queria falar com vocês sobre uma parte mais profunda de pessoas que são resistentes a desafios, que são resistentes a mudanças. Muitas vezes elas não entendem o motivo real, o motivo que está lá no inconsciente dela e que faz hoje ela ter atitudes na vida pessoal, profissional, que impedem de que ela alcance o potencial máximo dela. E isso tudo originado por experiências muitas vezes traumáticas da infância. E hoje em dia isso tudo bloqueia o crescimento dessa pessoa. Então eu queria abordar um pouco mais sobre isso agora. Experiências passadas. Então, para uma pessoa que tem essa objeção de que não gosta de mudança, que prefira que tudo continue do jeito que é e que é difícil se adaptar às mudanças, se entender que experiências passadas influenciam a resistência à mudança. Geralmente nas fases marcantes que formam as crenças das pessoas, na infância e na adolescência. E neste caso específico, por traumas e inseguranças que levam a pessoa a buscar o tempo todo segurança, se sentir seguro. E isso reflete inconscientemente na vida adulta, no ambiente do trabalho, por exemplo, buscando sempre um ambiente estável, sem mudanças. Afinal, toda mudança, todo desafio gera nela, dá um start nela de que algo negativo pode acontecer. Vamos abordar um pouco mais isso. A resistência à mudança na perspectiva psicanalítica costuma estar ligada às experiências que o sujeito vivenciou em fases anteriores da vida, sobretudo durante a infância e adolescência. Essas fases são marcadas por momentos de descobertas, aprendizado, mas também por possíveis traumas, inseguranças e instabilidades que podem levar a uma busca por segurança inconsciente nas etapas adultas. Então vamos pegar um exemplo de uma criança que teve que ir embora da cidade. Do nada, o pai ou a mãe arrumou um trabalho num outro local e repentinamente a criança deixou tudo. Deixou familiares, parentes, avós, escola, amigos, foi para uma outra cidade. E não necessariamente a experiência nessa cidade tenha sido tão boa. Logo, essa pessoa pode criar uma resistência à mudança. Opa, da última vez que eu me mudei, a coisa deu ruim. Eu deixei as pessoas que eu amava, deixei meus amigos, deixei meus familiares. E aí, para piorar, a experiência não foi boa. Então, essa pessoa pode ficar travada quando surge qualquer situação relacionada à mudança, a desafio na empresa. Para ela é muito mais confortável e cômodo ficar num ambiente estável. Não muda processo, não muda atividade, tudo sempre igual. Oportunidades e atalhos. Estratégias práticas para desenvolver resiliência e adaptabilidade e alavancar a sua promoção. Estabelecer uma rede de apoio. Construa relacionamentos de apoio com colegas, mentores e amigos que possam oferecer orientação e suporte durante momentos de desafio. Dica extra: participe de grupos de discussão ou comunidades online relacionadas à sua área de atuação para expandir a sua rede de apoio. Adotar uma mentalidade de crescimento. Encare os desafios como oportunidade de aprendizado e crescimento, mantendo uma atitude positiva e proativa. Na prática, onde as pessoas mais erram, como começar e exercícios imediatos para desenvolver resiliência e adaptabilidade. Onde as pessoas mais erram? Ignorar as próprias emoções. Não reconhecer ou entender suas próprias emoções pode levar a reações impulsivas e inadequadas. Falta de planejamento. Não dedicar tempo para planejar como enfrentar os desafios e se adaptar a mudanças. Por onde você começa? Autoavaliação. Reflita sobre as suas experiências passadas de superação de desafios e identifique o que funcionou e o que pode ser melhorado. Implementar práticas diárias. Incorpore práticas como meditação, exercícios físicos ou leituras sobre resiliência em sua rotina diária. Buscar feedback e ajustar. Peça feedback a colegas e supervisores sobre sua capacidade de enfrentar desafios e ajuste suas estratégias conforme necessário. Mais uma vez, como toda aula eu falo, feedback você somente pede para pessoas que você tem inspiração com relação a ela no tema em que você vai pedir feedback. É uma pessoa que é referência nesse tema para você, para outros, para os seus colegas de trabalho. Não pode ser uma pessoa que não alcançou, que não detém na configuração dela aquilo que você vai solicitar o feedback. Exercícios e pequenos passos imediatos. Diário de resiliência.
resiliência. Nos próximos 5 dias, anote diariamente situações desafiadoras que enfrentou e como as superou. Quero voltar rapidinho sobre o que eu estava falando dos medos originais, dos traumas que podem ter levado a pessoa a ser resistente à mudança, a desafios, certo? Tem uma aula no meu canal do YouTube que é sobre crenças limitantes. O nome da aula é De Vilã a Aliada. É sobre você transformar as crenças limitantes, no momento vilãs, para suas aliadas. Então no vídeo tem toda uma técnica para você fazer a mudança dessas crenças. E você sendo uma pessoa que tem dificuldade com resiliência, que é resistente à mudança, a desafios, por crenças que foram instaladas aí no seu software mental aí lá no passado, assista esse vídeo para você entender um pouco mais como que você pode ressignificar, como que você pode reescrever essas crenças que te atrapalham e te impedem de crescer, beleza? Estudo científico e estatística sobre o tema resiliência. Provas de que resiliência e adaptabilidade favorecem a promoção. Um estudo da Harvard Business Review revelou que 70% dos líderes consideram a resiliência e a adaptabilidade como competências essenciais na hora de promover funcionários para cargos de liderança. A pesquisa da Deloitte indica que profissionais que desenvolvem resiliência e adaptabilidade têm 65% mais chances de serem promovidos, pois são vistos como capazes de enfrentar desafios e se ajustar a mudanças de forma eficaz. Eu sempre gosto de trazer nas minhas aulas como o tema da aula, como o assunto que eu estou trabalhando aqui, se conecta com como foi a minha história de trabalho, como eu fui promovido, como essas habilidades fizeram a diferença na minha vida profissional. Quando eu consegui o meu cargo de coordenação, eu tinha um mega de um desafio, que basicamente ele era reduzir 16% da mão de obra. E esse desafio especificamente me deixou com medo em todos os sentidos, de não atender a expectativa da empresa, de que por conta da redução, os índices de qualidade que nós entregávamos para quem nos contratava caíssem. Eu fiquei ansioso por conta das famílias, dos profissionais que seriam demitidos por conta dessa redução. A diferença é que enquanto dentro de mim tinha sentimentos de que não daria certo, de que a coisa daria errado, eu soube entender aquilo, acolher aquilo. Não era uma questão de reprimir, mas entender que o que eu sentia era justo mediante a minha experiência até aquele momento, mas que no final das contas tudo isso acrescentaria na minha experiência profissional, que eu desenvolveria novas habilidades, que tudo isso me traria outras oportunidades, ainda que concluir esse desafio fosse algo muito complexo. Eu não vou aqui dar os detalhes de como o resultado foi alcançado, e tudo isso acabou sacramentando o meu crescimento profissional ainda mais. Porém, o fato de não ser resistente a esse desafio, a essa mudança, muito pelo contrário disso, estar disposto e disponível para aprender e ir atrás das ferramentas e ações necessárias para alcançar o desafio, acolhendo os meus sentimentos, é claro, entendendo o que eu estava sentindo, mas que era um desafio que precisava da minha dedicação, foi isso que fez a diferença na minha carreira. Talvez se eu tivesse estagnado, deixado que toda aquela confusão que estava acontecendo dentro de mim me parasse naquele momento, talvez eu não tivesse me tornado gerente dos contratos, talvez eu não tivesse ido fazer a minha graduação, minha pós-graduação, depois da minha promoção para gerente. Então, eu trouxe o estudo que comprova o que eu estou falando e como isso, a resiliência, se conecta na minha história. Vamos para a conclusão de tudo que foi falado aqui. Resumo dos principais pontos. Resiliência e adaptabilidade são essenciais para superar desafios e se adaptar a mudanças no ambiente de trabalho, facilitando a sua promoção. Os benefícios são superação de obstáculos, capacidade de adaptação, manutenção da produtividade, desenvolvimento pessoal e profissional e aumento de visibilidade. Acreditar que não é resiliente impede o desenvolvimento dessas habilidades necessárias para a promoção. Falamos sobre quebrar a crença limitante de que acreditar que não é resiliente te impede de desenvolver essa habilidade que é necessária para a sua promoção. Falamos sobre objeções, resistência à mudança pode ter um grande fundo emocional. Falamos sobre mitos, que resiliência e adaptabilidade não são exclusivas de pessoas naturalmente fortes ou flexíveis. Elas são habilidades desenvolvíveis por qualquer profissional. Falamos sobre medos, que o medo de falhar ou de ser sobrecarregado pode ser superado com confiança e técnicas de gerenciamento emocional. Falamos sobre a prática,
sobre evitar ignorar as próprias emoções. Falamos que falta de planejamento e evitar feedbacks são erros comuns e que você deve começar com autoavaliação, deve definir metas claras, deve implementar ações que vão de encontro às suas metas diariamente, deve buscar feedback das pessoas corretas, somente das pessoas corretas. E trouxemos um estudo científico que comprova que resiliência é uma competência determinante para a sua promoção e para o seu avanço na carreira. E agora eu quero fazer uma chamada para ação aí para você que quer crescer. Hoje mesmo, escolha uma das estratégias que foram faladas aqui e comece a implementar. Cada passo que você der a partir de hoje vai te colocar mais perto da sua promoção no trabalho. Lembre-se que o que não te desafia não te transforma. Espero que você tenha gostado dessa aula. Já dá um like aqui, se inscreve no meu canal para ter acesso aos conteúdos, para que você possa alcançar a sua promoção em até 6 meses. Compartilhe esse vídeo para alguém que precisa dessa informação e até a próxima.